Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Madeusa. Eu espero que todos estejam bem, estejam felizes, que tenham curtido e aproveitado bastante as férias e que também tenham um ótimo retorno agora no mês de agosto. Estamos partindo para uma nova etapa do nosso ensino não presencial aqui no município de Salvaterra. E por isso mesmo eu já quero deixar aqui não só o meu desejo de boas-vindas para vocês, mas também estimar que todos estejam bem, a família de vocês, e que essas férias possam ter servido aí como uma forma da gente recarregar nossas baterias, né? Que vocês tenham cuidado não só da saúde de vocês, né, com todos os protocolos de segurança em relação ao novo coronavírus, mas principalmente tenham cuidado da pele de vocês, né? Porque não adianta nada a gente sair no sol e aí ter todos os problemas e os transtornos dos quais nós vamos conversar um pouco nas nossas próximas aulas, né? Nós vamos aí ter vários assuntos a serem abordados sobre os cuidados com a pele também, tá bom? E aí eu já estou deixando esse gancho aí para vocês, tá ok? Então, assim, para recapitular um pouco, né, do que nós estudamos, eu estou deixando essa aula aqui, que será compartilhada nas nossas redes sociais, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Por isso mesmo eu peço para vocês que curtem, compartilhem e mais uma vez eu quero deixar um beijo para todos os meus alunos. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Espero que todos estejam bem, viu, galerinha? Então tá, vamos lá, para a gente não perder mais tempo, vamos ver o que foi que nós vimos lá no nosso primeiro caderno no 7º ano. Nós vimos sobre as noções básicas da classificação de seres vivos. E aí a gente teve lá aquelas categorias, né, taxonômicas que começa por reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? E aí vocês tiveram essa imagem lá, que até vou mostrar aqui para vocês mais adiante aqui na explicação da nossa revisão de hoje, que está muito relacionado com o último material nosso, que é a recuperação. Lembrando que a recuperação, galera, não é só para os alunos que estão com notas vermelhas, porque o aluno pode pensar assim, só vou fazer se eu tiver tirado menos do que a nota mínima. Não, de repente você tirou até uma nota boa, uma nota azul, e você quer, né, melhorar ela mais ainda, você pode fazer, você tem direito de fazer. Então, aquele pessoal que gosta de um 10 e quer chegar nesse 10, a hora é agora, tá bom? Aí você pode ver e rever essa aula quantas vezes você quiser, e você alcançar o seu objetivo, tá? Então, aí no segundo material, passando mais um pouquinho, eu afunilei mais um pouco aí o conteúdo e eu me restringi ao estudo com vocês, né, a falar sobre o reino Monera. E lá na nossa revisão, né, final da nossa recuperação, eu coloquei essa recuperação aí para a gente poder diferenciar bem o que é uma bactéria de um vírus, né, que ainda é a dúvida que ronda bastante as cabecinhas dos meus queridos alunos. E aí eu organizei essa revisão aqui para vocês sobre os 5 reinos, no qual a gente vai começar falando sobre os objetivos de estudar a classificação dos seres vivos. Afinal de contas, para que é que a gente estuda, né, a classificação de seres vivos? Por que ela é importante? Primeiro, ela vai ser importante porque eu preciso conhecer os 5 reinos dos seres vivos e suas características principais, porque a partir delas eu vou identificar a posição sistemática dos seres vivos, situando-os nos seus respectivos reinos. Ou seja, eu vou saber que cada ser vivo faz parte de um reino específico devido às características principais que ele vai me mostrar. Eu não vou, por exemplo, colocar, quando eu descobrir um novo animal, eu vou saber que ele é do reino animal e não do reino planta, e, por exemplo, lá do reino das plantas, porque ele tem características bem peculiares que vão dividir eles nessas categorias. E é por isso mesmo que eu peço de vocês atenção e sempre fiquem retornando nos materiais, porque quando nós formos estudar agora os vírus, você vai poder entender principalmente o porquê que a gente sempre ouve, né, as pessoas dizendo que os vírus, né, a gente lê nos livros didáticos, a gente pesquisa pela internet e sempre vê essa informação, né? Vírus não é ser vivo, ele não está categorizado em nenhum dos 5 reinos.
então ele passa a ser uma unidade molecular que está ali à parte, né? Ele só vai passar a ter vida quando ele tiver se apropriado de uma célula viva dentro de um organismo vivo. Então, tudo isso aí a gente consegue perceber essas diferenças, tá ok? Outro fator importante, outro objetivo importante seria reconhecer a multiplicidade e a diversidade de seres vivos no planeta, enquadrando-os nos reinos propostos. Então, nós temos aí, né, 5 reinos propostos, né, dentro dessa filogenética que digamos assim, ela foi organizada de acordo com as observações dos estudiosos ao longo dos tempos. Nem sempre foi assim, dessa maneira, tá? A gente já discutiu um pouco disso, inclusive, lá no material, de maneira bem resumida, né? A gente já teve outras organizações, mas essa daí é a mais aceita até hoje, tá ok? Então, a gente tem o Monera, o Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. E aí a gente vai conhecer um pouco de cada um deles agora, tá ok? Das características desses reinos. Então, no reino Monera, nós vamos ter basicamente que ele é formado por organismos procariontes, ou seja, ele tem uma única célula, cujo material hereditário não fica no interior do núcleo celular, e sim disperso no citoplasma. São unicelulares, ou seja, eles são compostos por uma única célula, e alguns podendo ser colônias, ou seja, eles formam grupos de colônias, eles não vivem de forma isolada, tá? Eles formam grupos chamados colônias. Eles também são autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento, mas alguns também podem se achar na forma de heterótrofos, ou seja, eles precisam ir em busca do alimento. Basicamente, a gente vai ter as bactérias e as cianobactérias. E aí, para vocês não ficarem somente no espaço, né, ali imaginando, né, como é que é uma bactéria, eu coloquei aqui vários exemplos de bactérias para vocês. Muitas delas, inclusive, são transmissoras de doenças, né? Mas a gente vai falar um pouco mais da importância das bactérias mais adiante, tá ok? Nós vamos voltar aqui em todos esses exemplos aí, streptococcus, né, pneumococos, e vamos ver quais os prejuízos e também os benefícios que algumas dessas bactérias causam, né? Inclusive, a gente vai ter um material falando somente sobre isso. Aí nós temos exemplos de cianobactérias, para vocês entenderem um pouco como é que elas são. A olho nu, a primeira impressão que a gente tem é que parece algas, né? Parece plantas assim no mar, mas não é, tá ok? Elas têm uma coloração azul esverdeado, né? E a impressão às vezes até que é um verde, mas ela tem essa pigmentação azulada, tá? Quando mais próximo você consegue enxergar essa conformação. Já o reino protista ou protoctista é formado por organismos eucariontes, ou seja, células que apresentam uma membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês compararem aqui com o Monera, que é procarionte. Lembrando que os procariontes, eles têm o seu material genético disperso dentro do citoplasma, né? Vocês têm essas imagens mais nítidas aí no material de vocês, tá ok? Os protoctistas também, eles são unicelulares ou pluricelulares, tá? Eles podem ser autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, como é o caso das algas microscópicas e macroscópicas, ou também heterótrofos, como são o caso dos protozoários ou amebas, né? Aquelas famosas amebas que nos causam tanta dor intestinal. Então, eu destaquei aqui um protozoário, que seria o protozoário esse aqui, tá, gente? O Trypanosoma cruzi, que inclusive tem um flagelo. Boa parte dos protozoários, eles se locomovem por flagelos, mas alguns também se locomovem por cílios ao redor do corpo. No caso aqui do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, ele é transmitido por esse mosquito aqui, que é o barbeiro, tá bom?
E ele, por que eu destaquei ele aqui para o nosso estudo aqui da nossa revisão? Porque ele está muito ligado, ele está muito associado aí à questão do açaí, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o consumo do açaí, algumas vezes, em algumas situações, acaba tendo o acidente do açaí ser batido junto com o barbeiro. Por isso mesmo que é importante você consumir o açaí de locais que tenham o cuidado da higiene com o caroço, né, que eles recebam um branqueamento para que possa estar eliminando aqui essa situação com o Trypanosoma cruzi, que não é o barbeiro que, perdão, o Trypanosoma cruzi tem que estar, esse barbeiro tem que estar infectado pelo Trypanosoma cruzi, ok? Caso contrário, ele não vai transmitir, tá bom? Aqui temos a situação das algas verdes, tá? Algas pardas, algas vermelhas, algas douradas e pirrofícias, tá? Que são alguns exemplos de algas dentro da classificação protoquitista. Lembrando que ela é dividida em protozoários e algas, tá bom? Já o reino fungi tem como característica o fato deles serem formados por organismos heterotróficos, ou seja, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, são pluricelulares, ou seja, não são formados por uma única célula, é por um conjunto de células diferentes e diferenciadas. Algumas espécies são unicelulares, mas a grande minoria, né, a maioria é pluricelular. São eucariontes, ou seja, o núcleo é individualizado, ou seja, o material genético ele está dentro do núcleo, individualizado por uma membrana, que apresenta o corpo constituído por filamentos denominados de hifas, ok? E logo que nos vem à mente, quando falamos de fungos, são os cogumelos, né? Mas é importante a gente saber que não existe só os cogumelos, existem vários outros tipos de fungo, inclusive quando você esquece aquele pão, né, dentro lá do recipiente de guardar pão e ele fica todo cheio de bolor, aquilo é um fungo. Também aquelas famosas frieiras que ocorrem entre os dedos, né, que dá aquela coceira e às vezes dá até uma aparência meio esbranquiçada, também são fungos. Quando você olha, né, aquelas lindas orelhas de pau que se formam, né, ao longo do tronco das árvores, também são constituídas por fungos, tá ok? Então, aqui, né, eu destaquei para vocês 3 reinos: o Monera, o protoquitista e o fungi, tá? Para as nossas próximas aulas, nós ainda veremos o reino Animalia e o Plantae, tá ok? De forma muito mais esmiuçada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, curtam, deixem os comentários e se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.